Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, mais um bastidores de vestiário, com vitória, graças a Deus, mas quando a gente acha que a gente vai vir aqui falar coisas boas, elogiar, ter paz, ter tranquilidade, não acontece. Mais uma vez, assim como foi contra o Juventude de las Piedras, a gente vence e vem aqui falar de uma coletiva do Barba. Hoje a gente vem aqui tendo vencido o jogo ontem para falar a respeito agora da declaração do Renan Lodge. Então, meu amigo, a gente não tem paz nem na vitória, tá? Infelizmente é o que tem acontecido com o Galo, né? Mas é isso, vamos falar tudo. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, tá? Grupo de Cartola, tamo aí, gente, com 1.040 pontos no geral, líder de todas as ligas. Final de semana agora temos rodada. Você que joga Cartola, quer participar, poder ter acesso ao grupo VIP de Cartola, com dica, análise, estatística, meu time pronto, toda rodada. 416 no Brasil. Olha isso aí, gente. Voando mais um ano, estamos com esse grupo desde 2020. Tá? E também temos informações exclusivas de escalações dos clubes, onde ajuda demais a gente na hora de escalar, tá? Então você que quer participar do grupo de Cartola, link no comentário fixado. Galera, eu vou falar sobre o jogo, vou falar resumidamente sobre o jogo, mas o que a gente tem mesmo que falar, com todo respeito, é sobre tudo que vem acontecendo no clube, sobre as declarações de ontem, Hulk, Lodge, enfim. Sobre a escalação rapidinho aqui, né? Everson, Preciado, Juan, Vitor Hugo e Lodge, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo de novo, né? O Vitor Hugo bom no caso, Bernard, Cassierra e Dudu. Aí o Galo solta um comunicado de que Natanael, Renier e Cissé desfalcaram a equipe por conta de controle de carga e o Vitão por conta de concussão, né? Visivelmente ele poupando contra o Flamengo, né? Ele poupou o time, alguns jogadores contra o Flamengo. Tô assustado com a ausência do Pérez, não tô gostando, tá? Mesmo ganhando, mesmo vencendo, mesmo tendo até achado que o Galo fez uma boa partida ontem, não tô gostando da ausência do Pérez. E ontem o Pérez não foi poupado, porque ele já não jogou contra o Curitiba e não jogou ontem, então não tem essa de poupar, tá? O Cissé, essa questão do controle de carga, não gostei dessa situação do Bernard titular. Pra mim, opinião, não vou perder tempo de vídeo com isso, tá? Mas a opinião, Bernard não deveria mais vestir a camisa do Galo. Se o Galo tivesse pulso, comando, de fato, hierarquia, um clube onde as coisas realmente caminhavam bem, andavam certinho, o Bernard não vestiria mais a camisa do Galo. Faltou com respeito com o maior bem, o maior ativo do clube, tá? Pelo contexto geral também. O Bernard não vestiria mais a camisa do Galo, mas tá aí, né? Então, assim, escalação ali, Dudu na esquerda, Vitor Hugo na direita, né? Bernard e Cassierra como dupla de ataque, dupla de volante, o Franco mais posicionado defensivamente, o Maicon vindo mais à frente, tendo liberdade, aparecendo como elemento surpresa, finalizando na entrada da área e tal, dando passe ali na entrelinhas, o Maicon com mais liberdade para atacar, né? E aí a linha defensiva não tem mistério, Preciado e Renan Lodge nas laterais, o André Souza pela direita, Vitor Hugo pela esquerda. Mas o que me chamou a atenção, que eu não tenho gostado, é o Dudu atuar de meia pela esquerda. Gente, o Dudu não tem mais físico para ser meia pela esquerda. O Dudu não tem físico para ocupar corredor, o Dudu não tem mais condição para atacar e ter força para defender. E futebol hoje em dia você tem que jogar com e sem a bola. O Dudu hoje, na minha opinião, teria que funcionar como um segundo atacante, não como um meia barra ala barra ponta pela esquerda. O Dudu não tem idade, físico, condição para exercer esse tipo de função da forma, principalmente que o futebol está hoje, tá? Então, na minha opinião, mal escalado o Dudu, tanto é que fez uma partida muito abaixo. Então, vamos aqui falar aqui de forma mais resumida sobre o jogo. Um primeiro tempo no qual o Galo, até os 25 minutos iniciais, não gostei. O Galo encaixotado na marcação do Ceará. E falamos aqui no pré-jogo que o Ceará ia vir num 5-4-1 e foi justamente isso. Primeira linha de 5 do Ceará, 3 zagueiros, 2 laterais, uma linha de 4 à frente, tá?
E um só atacante lá na frente, o Wendel, fazendo pressão na saída de jogo do Galo. O Galo marcando alto, o Galo marcando pressão alta, linha, bloco alto, marcando lá em cima, tentando dificultar, mas o Galo não conseguia quebrar a saída de passe do Ceará. A marcação em bloco alto do Galo não funcionava, o Ceará conseguia progredir com a bola, não tinha dificuldade, o Galo não impunha dificuldade ao Ceará a sair jogando. Então, os primeiros 25 minutos iniciais do jogo, não gostei nada do Galo. Após os 25 minutos, o Galo começa a melhorar, né? O Galo começa a esquentar na partida, o Ceará também começa a ter dificuldade na marcação, o Galo começa a entender o jogo do Ceará e começa a conseguir sair da marcação adversária após os 25 minutos iniciais. Aos 26 ali o Cassier já é lançado pelo Preciado e chuta um chute cruzado difícil, boa defesa do goleiro Richard, que saiu do jogo aos 30 minutos, né? Algo assim atípico. O Richard, goleiro do Ceará, foi substituído aos 30 minutos porque foi fazer uma defesa, caiu com o ombro e pode ter tirado o ombro do lugar e tal. Enfim, o Richard foi substituído. 29 contra-ataque do Galo, Cassierra cruza e a bola passa rasteira. Bernard, se fosse um pouco mais alto, teria chegado naquela bola, uma chance muito boa criada pelo Cassierra, tanto no passe quanto minutos atrás na finalização. Então já mostra que o Cassierra estava presente. O Cassierra é aquele 9 que ele tá ali para fazer o gol, ele te dá um passe, ele sabe fazer um pivô, sabe sair da área, tá? Um bom primeiro tempo do Cassierra ontem. E de novo aos 36, Cassierra faz o pivô e o Maicon bate cruzado e o goleiro defende, boa defesa. E já aos 44, rebote de chute, se eu não me engano, do Vitor Hugo. Agora eu tô confuso se foi o Vitor Hugo ou se foi o Maicon. O camisa 9 é aquilo ali. Ele tem que estar no momento certo, na hora certa. Aproveitou o rebote do goleiro e caixa. Posicionamento também é uma característica fundamental de um camisa 9. O camisa 9 tem que saber posicionar na área. O Cassierra estava bem posicionado e faz o gol pra gente aos 44, né? Então, o Galo teve a posse, teve o domínio, começou frio, foi melhorando da metade pro final. Poderia ter feito até um 2-0 ali, tá? Conseguiu impor o ritmo mais forte dos 25 minutos pra cima, conseguiu quebrar a linha de defesa do Ceará. O time cresceu demais na reta final do primeiro tempo, que evidencia em 11 finalizações, 7 no alvo, e esse número subiu, começou a subir assim muito após os 25 minutos, tá? Então 1-0 saiu barato pro Ceará, tá, gente? 1-0 saiu barato e o Cassierra fez um primeiro tempo sensacional. O meu destaque positivo do primeiro tempo foi o Cassierra. O destaque negativo foi o Bernard e o Dudu errando tudo, o Dudu sem confiança. Tô vendo o Dudu sem confiança. Antigamente o Dudu pegava a bola, ia pra cima, rabiscava pra um, rabiscava pra outro. Não tinha problema com ele, ele ia pra cima e não tava nem aí. Hoje não, o Dudu pega a bola, ele ameaça ir pra cima e toca. Ameaça ir pra cima e toca. Quando vai, não vai com força, sabe? Lá ele. Opa! Quando vai, não vai naquela intensidade que tinha que ir, né? Mas enfim. Destaque negativo, então, o Dudu, e destaque negativo o Bernard, destaque amplamente positivo o Cassierra. O Galo volta com o mesmo time, aí depois, em seguida, o segundo tempo, eu tô passando aqui de forma mais rápida, tá, gente? Que nós temos assunto mais importante, na minha opinião, para tratar nesse bastidor de vestiário aqui. Hulk Alexander entra, sai em Cassierra e Michael, o Cassierra sai aos 15 minutos, tá? E pelo que eu fui procurar saber aqui, conversei com uma pessoa do clube, que eu falei, e essa situação do Cassierra, sentiu alguma coisa? Foi opção técnica? Apenas preservado. O Cassierra não está na condição física ideal ainda, tá? Estamos indo para maio e o Cassierra ainda não está em condição física ideal, e foi algo que eu noticiei para vocês lá atrás. Quem acompanha o canal vai lembrar de que o Cassierra veio hiper mega fora de forma e que os exames dele iniciais no Galo estavam muito abaixo das demais e que ele demoraria um tempo maior do que os companheiros para pegar a forma física. Falei isso aqui com você, tá gravado no canal e tá aí. Ontem o Cassierra sai aos 15 do segundo tempo por conta de questão física, tá? Isso aos 15 minutos. O Maicon também voltando de lesão, então fora de ritmo, um pouquinho acima do peso, totalmente sem ritmo, preparo físico ruim, sai do jogo também. E aí aquela bobeira nossa, como de costume, falha de marcação, desatenção, 20 minutos, gol dos caras, empate, aí a torcida já começa aquela coisa toda, que clima na arena fica azedo, aí entra Coelho, entra Minda. Minda entrou muito bem, gostei do Minda.
Sai Dudu e Vitor Hugo. Aos 23 minutos, a torcida deu uma chiada, também não teria tirado o Vitor Hugo e o Bernard permanece em campo. É uma parada que eu falo com você, gente. É inacreditável o Bernard ser titular, inacreditável o Bernard estar aqui até hoje, inacreditável o Bernard jogar 80 minutos num jogo como ontem. E o relato que eu tenho é que ao final da partida, o Eduardo Guerra estava conosco, estava no estádio, nossa transmissão, falou: vocês precisavam ver o abraço que o Barba deu no Bernard. Então, meu amigo, já virou a parada fraternal aqui, ó. Tá? Já virou algo além de futebol, já virou a parada assim, já não sei se é pessoal, enfim, já virou algo sentimental a presença do Bernard neste time do Galo. Não sei se as pessoas estão com dó dele, não sei. O que eu sei é que ele treina muito bem, ele é muito bem empenhado, ele tem assim, disso aí a gente tem que ser justo aqui, né? O Bernard no dia a dia é um dos atletas mais comprometidos com a instituição e tal, treinamento, trata todo mundo bem. Mas entra em campo, não arruma nada. Futebol é bola. Futebol é bola. Gol, assistência, participação em gol, pré-assistência. Futebol é isso. O Bernard não tem entregado. Se o Bernard é bonzinho, se o Bernard é isso, se o Bernard é aquilo, beleza. Mas o Bernard jogando bola não é nada no Galo, infelizmente, né? Enfim, nossa, eu quero ficar falando de Bernard aqui não. Então o Bernard permanece. E aí, aos 28, um tapinha de lado do Coelho, uma porrada do Renan Lodge, aí começa a noite. Faz o gol do Renan Lodge, o Renan Lodge faz o gol e não comemora. Opa, tem coisa aí. Dudu faz gol, não comemora. Renan Lodge faz gol, não comemora, né? Dudu que eu falo contra o Chapecoense. Já começa a acontecer algo estranho na noite e aí a gente começa a ficar atento, né? E depois teve um passe maravilhoso do Alaminda, foi carregando. Na hora certinha ele, pum, dá um tapa pro Coelho na cara do gol. O que o Coelho faz? Chuta em cima do goleiro. E aí, cara, nada me surpreende, o Coelho tem muita raça, muito empenho, muita vontade. É o atleta que mais demonstra, mais representa, assim, a força dentro de campo. Mas com a bola no pé, o Coelho tem esses repentes, né? O Coelho tem esses lampejos negativos. O Coelho tem essas situações negativas que, com a bola no pé, se ele fosse muito bom, eu não estaria aqui, estaria na Europa. Com um jogador com o físico que ele tem, com a velocidade que ele tem. Se ele fosse bom também com a bola no pé, ele estava na Europa, não estava jogando no Brasil, né? Então, infelizmente, o Coelho tem essas limitações, né? Tomadas de decisões erradas. É para tocar, ele chuta, é para chutar, ele toca, é para tirar do goleiro, ele bate no meio, é para bater no meio, ele bate no canto. Enfim, o Coelho tem essa situação, mas é isso. E me chamou a atenção que o Minda fez a jogada perfeita, o Hulk passando na direita, o Coelho passando pela esquerda, o jogo totalmente em aberto, o gol totalmente em aberto pro Coelho, o Minda fez a situação certa, toca pro Coelho, o Hulk fica putinho aqui. Na televisão deu para ver isso, vendo o jogo pela televisão. Às vezes você que esteve no estádio pode ter percebido até melhor, né? Mas na televisão, na hora que a bola não vai pro Hulk, o Hulk começa a esbravejar. Mas que palhaçada, né? Enfim, nossa senhora, é um trem que eu falo com você, né? Mas eu também... É a questão do ditador, né? Só pode tocar para ele. Se não tocar, né? Esse negócio de bater braço em campo. E esse negócio de bater braço em campo, abrir braço, bater braço, gesticular, reclamar com o companheiro em campo, para todo mundo ver, televisão, estádio, repórter, isso não é legal não, tá, gente? Isso não pega bem entre os jogadores, não. Tem muito jogador aí que fala que isso aí, meu amigo, esse negócio resolve lá no vestiário. Pô, porque você não tocou pra mim aquela hora e tal? Ficar esbravejando no campo, isso não é legal. Isso passa uma ideia péssima de elenco, de união de elenco, tá? Aí o Scarpa entra na vaga do Bernard aos 37 minutos do segundo tempo. O Bernard sai um misto de aplauso, mais com um teor maior de vaia, né? Muito justa e merecida a vaia pro Bernard. Aí ficou a sensação, né, gente, que o 2-1 saiu barato. Eu tenho certeza para você que o Ceará saiu comemorando o 2-1. Mais do que a gente. O Ceará poderia ter perdido demais, tá? E aí o Ceará sai com um 2-1, a sensação de ufa, vamos para casa com a derrota no placar mínimo. O Galo nos últimos, se eu não me engano, 7 jogos fora, perdeu 6. Então, meu amigo, nós deixamos o Ceará aí com vida. Né? Importante vencer, mas poderia ter vencido por mais, né, Galo? Poderia ter ido com 3-1, né? Para pelo menos poder perder de 1-0 lá,
Deus me livre e guarde, bate na madeira, sai um gol relâmpago lá, e aí? Castelão vai estar lotado, tem certeza disso. É no mínimo 30 mil pessoas no Castelão, né? Então, eu saio feliz pela vitória, mas com o sentimento de que poderia ter sido melhor. Deixamos o adversário vivo para o jogo lá no Castelão. Agora, gente, nós vamos falar sobre... né? Nossa Senhora. E aí, só para falar que também o Galo segue invicto na Arena MRV em 2026. O Barba tem 100% de aproveitamento, tá? E aí começa a situação que eu queria falar aqui, que para mim é mais importante até do que o jogo, porque isso aqui é algo que a gente tem que preocupar para o futuro, né? O jogo de ontem é só o jogo de ontem, mas o que aconteceu ontem vai postergar aí para domingo, para maio, junho, julho, para sequência da temporada. Se você não viu, vou falar aqui rapidamente. Aspas importantes do Renan Lodge na saída do campo ao final da partida. Abre aspas para Renan Lodge. Temos que dar a resposta o quanto antes. A gente sabe que não vem em um momento bom por vários fatores, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Começa por aí, hein? Ninguém vê o que está acontecendo no dia a dia. Fora isso, fico feliz da equipe estar concentrada em dar uma resposta imediata. Não tem racha de elenco, somos unidos. Ninguém perguntou isso para ele. As pessoas têm que saber o que acontece no dia a dia, dentro do clube em si. Ninguém perguntou isso para ele. Isso tudo saiu da boca dele. A repórter de campo não fez nenhuma, não apertou, não cercou, não arrancou nada da boca dele. Ele quis falar por livre e espontânea vontade. É aí que você já pega muita coisa, tá? Muitas vezes, quando não está bem fora de campo, acaba refletindo em campo. As pessoas têm que entender o que está acontecendo e que não é só responsabilidade nossa. Calma. O que tem ocorrido, a repórter? Aí ele falou, é do dia a dia. Não quero falar aqui. Temos que melhorar e dar resposta em campo. Vamos lá. Primeira coisa. Salário atrasado? Não tem. Apurei semana passada, apurei de novo ontem, conversei com várias pessoas do clube e eu vou falar um negócio com vocês aqui. Eu fui atrás de empresário e de jogador. Jogador e empresário me confirmaram que não tem salário atrasado. Vocês acham mesmo que se tivesse salário atrasado, eles iriam negar? São os primeiros a dar o grito. Empresário de atleta, às vezes, procura gente para falar, pode dar aí. Empresário tá atrasado. Tô abrindo isso aqui para vocês. Por quê? Porque quando a gente solta na imprensa, a torcida pressiona e a diretoria vai e paga. É assim que funciona. Tô abrindo aqui para vocês. Entendeu? Aí ele. Então, tanto empresário, quanto jogador, quanto dirigente, diretor do clube, me garantiram, me afirmaram que não tem salário atrasado. Eu tô falando isso com vocês há muito tempo, entendeu? Aí ontem, graças a Deus, o Everson e o Hulk, vou chegar no Hulk, o Everson vira e fala, não tem salário atrasado, CLT e imagem estão em dia. Gente, o Everson falou isso, um dos capitães do time, né? Falou isso. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio aí de salário atrasado. Isso aqui que o Lodge fez. Agora vamos lá. Primeiro, ninguém tirou nada da boca dele, ninguém arrancou nada da boca dele. Ele quis falar por livre e espontânea vontade. O Renan Lodge quis falar isso abertamente, tá? Ele joga isso e ele fala, a culpa não é só nossa. Gente, deixa eu explicar para vocês. Jogador de futebol é uma raça complicada. É uma coisa que se você provocar, bum. Então assim, é uma raça muito corporativista, são muito unidos, tá? E são de difícil trato. Por isso que muita gente vem aqui e não dá certo, porque falha na gestão de pessoas, né? Lidar com jogador de futebol não é fácil, tá? E o elenco do Galo não é um elenco fácil de lidar. Tem muito medalhão, tem jogador que já ganhou muita coisa, tem jogador com casca grossa, jogador experiente. Então não é elenco que você vai chegar aqui e vai domar fácil. Então, pra mim, nada mais é do que uma retaliação dos atletas devido à entrevista do Barba. Porque quando o Barba vem a público, fala tudo o que ele falou, ele joga tudo nas costas dos jogadores. E para o Barba falar aquilo ali, ele teve respaldo da diretoria. Ou seja, diretoria e Barba tá aqui,
jogador está aqui. Então é meio que diretoria e Barba contra atletas. Então, como a culpa saiu praticamente 98% para os atletas, chegou o dia dos atletas darem um grito. Gente, deixa eu levantar o dedinho aqui. O problema não tá só com a gente não, tá? Vamos ver aí no dia a dia como é que tá a diretoria, como é que tá o clube e tal. Vamos ver o dia a dia, como é que tá a gestão, como é que tá o comando. Não é só nós que somos os culpados não, tá? Vocês estão tacando pedra na gente aqui, mas a gente também, né? A gente tem a nossa parcela, mas tem a outra parcela de culpa. É uma retaliação. Os jogadores deram um grito. E eu tenho certeza que isso foi conversado antes. Porque o Renan Lodge, ele é perguntado sobre o jogo e ele expõe essa situação por conta própria. Então, não foi por acaso, não foi intuitivo, foi algo coordenado, foi algo planejado, é simplesmente uma resposta barra, uma retaliação barra, uma defesa dos atletas devido à declaração do Barba com a anuência, com o aval da diretoria. É simples assim. Não tem salário atrasado, tá? Então por que o Renan Lodge estava reclamando ali? Vocês estão entendendo? Então é o que eu falo. Jogadores do Clube Atlético Mineiro, eu tenho falado isso aqui com vocês direto, em live, em vídeo, transmissão. É uma SAF sem comando, é uma SAF em que o jogador faz o que quer, fala o que quer, quando quer, aonde quer, na hora que quer e nada acontece. Dei aqui, gente, um vídeo para vocês com exemplos, dei exemplos sobre o Júnior Santos, sobre o próprio Renan Lodge, sobre o Bernard, entendeu? O Lianco, coisas que os atletas têm feito no Galo que um clube com comando não fariam ou, se fizessem, seriam punidos. E aqui não tem punição. Aqui é um dia após o outro e nada acontece e tudo certo, vida que segue. Então, eu falo, fiz um vídeo aí há 2, 3 dias atrás. Hierarquia e comando. Sobra hierarquia, falta comando. É uma SAF, é um barco à deriva no meio do oceano com o motor desligado e que aonde a onda leva, o barco vai. Então nós estamos num barco à deriva, entendeu? Falta comando, falta gestão de pessoas, falta pulso firme, falta presença dos donos e se os donos não estão presentes, falta pessoas capacitadas para dar conta de domar esse elenco complicado, um elenco que já moeu vários treinadores, tá? Um elenco que coleciona um vexame por mês há muito tempo, né? E que agora acharam que por terem ganho do Ceará em casa, um time de Série B, com todo respeito, eles podem sair aí dando letrinha falando o que eles querem, né? Então, gente, cuidado, isso é muito perigoso. Olha a situação que nós estamos. O jogador grita de um lado, diretoria dá aval para técnico gritar de outro, e no meio termo tá nós aqui, torcedor no meio disso tudo, né? Então, gente, nada mais é do que uma retaliação, do que uma defesa, do que um grito, um protesto em relação às falas do Barba, imputando muita coisa sobre os jogadores, tá? Não tem salário atrasado. Agora, para finalizar, declaração do Hulk, tá? Abre aspas para o Hulk. O salário está em dia, confirmando. Não vou colocar aqui pendência. Gente, eu tenho pendência, mas não vou expor ninguém. Aí, só para explicar. CLT e mais tem dia, mas jogador tem bonificação, tem prêmio, tem bicho. O Hulk tá aqui desde 2020, 2021, tem muito tempo que o Hulk tá aqui, né? Me fugiu aqui, o 20 ou 21, enfim. Olha o tempo de clube que o Hulk tem. É óbvio que o Hulk tem pendência com o Galo. É lógico que tem uma coisinha lá para trás que sempre fica. Ronaldinho, Tardelli, entendeu? Luan, Gilberto Silva, Leonardo Silva, Hever, o tanto de atleta, Richarlison, olha o tanto de atleta que saiu do Galo. E recentemente, Matheus Mendes botando o clube na justiça, Marcos Rocha, Mariano. Gente, o tanto de jogador que saiu do Galo, que tem pendência. Isso é normal, não tô querendo passar pano pro clube, muito pelo contrário, tá devendo, tem que pagar. Mas o Hulk querer jogar isso na entrevista como algo assim, sabe? Isso é a coisa mais normal do mundo. Ainda mais o Hulk. Tudo que ele ganhou aqui. Imagina o tanto de bicho e premiação que ele deve ter ganho. O tempo de clube que ele tem. Né? É óbvio que tem coisa para trás. Vários jogadores que vai sair, vai ter coisa para trás. Entendeu? O Igor Rabelo abriu mão do que tinha para receber para jogar no Fluminense. O Arana a mesma coisa. Ficou algumas coisinhas para trás com o Arana também. O Galo deve ao Arana algumas situações. O Otávio também abriu mão de coisas que ele tinha para receber para poder jogar no Fluminense. Então, gente,
Desde que o mundo é mundo, a bola é redonda. De fato, geralmente sempre tem uma pendência aqui, outra colar. O que eu quero dizer é salário, CLT e PJ. Não confundam isso com bicho, premiação e outras coisas. Salário é salário, bicho, premiação e outros gastos são outros gastos, outros custos. Salário, CLT e PJ tá tudo em dia, tá? Aí, continuando o Hulk, eu não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras. Mesmo assim, mantive meu respeito em nome da instituição, mas tive a oportunidade de total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, jamais vou fazer isso. Quem sabe quando eu sair do Galo, não sei. Pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano ou no final do ano. Quem sabe quando eu sair, eu falo o que realmente precisa ser falado. Gente, mais uma vez, ninguém perguntou isso pro Hulk. Ele quis falar isso. Vocês estão entendendo que jogador não é bobo? Estão entendendo isso? Ele que quis falar isso. E ó, quem aqui com toda modéstia à parte agora, toda modéstia. Quem acompanha a gente aqui tem quanto tempo que eu tô falando com vocês, gente? Essa situação do Hulk e a diretoria. Eu sei que a audiência é rotativa, graças a Deus o canal tem crescido bastante e tem chegado muita gente aí, muito volume de inscrito. Mas eu vou repetir para vocês. O Hulk não queria ficar no Galo. E o Galo não queria que o Hulk ficasse. É isso. Ninguém vai falar isso, mas é isso. Isso é informação de bastidor. O Hulk não queria, o Galo não queria. Ah, então por que ficou? Porque ninguém teve a coragem de dar o grito. O Hulk não quis dar o grito para não se queimar com a torcida e o Galo não quis dar o grito para não se queimar com parte da torcida. Aí ficou aquele relacionamento de homem e mulher que já acabou há muito tempo, só que o homem tem medo de terminar e a mulher tem medo de terminar e os dois vão seguindo o relacionamento. Uma hora explode, não adianta, não adianta. E é o que tem acontecido e é o que vai continuar acontecendo. E eu falei, tem vídeo meu aí, gente, falando sobre isso, eu falei, ó, quanto mais tempo o Hulk ficar, vai ser pior para nós torcedores, porque vai ficar essa guerra de narrativa, atuações uma pior do que a outra do Hulk em campo. Vai ser ruim pro Hulk, vai arranhar a imagem dele aqui, tá? E vai ser ruim pra diretoria, que vai pagar 2.800.000 pra um atleta que não tá querendo ficar, um atleta que não entrega nem um terço do que ele recebe. Então é ruim pra todo mundo. Então, e aí pra finalizar, eu também falei no canal, falei, ó, o Hulk não fica. O martelo já está batido. 2027, o Hulk não estará no Galo. Aí vem uma turma falar, mas você tá ficando doido, ele tem contrato, ele tem uma cláusula no contrato com renovação automática. Falei, gente, não fica, sem informação. Não fica, o Hulk não fica no Galo para 2027. Não fica. E quiçá, pode ser que saia no meio do ano. O próprio jogador falou aí, ó. Então, sobre o Hulk, reafirmo, não queria continuar, a diretoria não queria que ele continuasse. Se chegasse uma proposta da MLS, não teria acontecido nada do que aconteceu. O problema foi ter chegado a proposta do Fluminense. Agora se coloque também na posição da diretoria, que a gente também tem que fazer essa meia-culpa aqui. Imagine você, o Galo libera o Hulk pro Fluminense, o Hulk vai pro Fluminense, chega no Fluminense, o Hulk come a bola. Imagina a porrada que a diretoria ia tomar. Vocês liberaram o Hulk pro Fluminense, o Hulk tá comendo a bola no Fluminense. Imagine a porrada que a diretoria ia tomar. Então, meu amigo, o Hulk só não saiu do Galo porque a proposta que ele esperava da MLS não chegou. Se chega um time da MLS ou de qualquer lugar do mundo que não seja o Brasil e tenta levar o Hulk, já não tava aqui mais. Pro Fluminense, o Galo quis o pagamento da multa e o Hulk não ia pagar a multa, obviamente. O Fluminense também não ia ter essa grana e acabou ficando, né? Ficou por ficar. Mas a vontade já não é de permanecer. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém para tentar desmentir, mas não tem problema, a informação que eu tenho é essa. E eu venho falando isso há muito tempo, não estou sendo oportunista, não estou sendo engenheiro de obra pronta. Ano passado, antes de eu embarcar para o Paraguai para ver a final, aquele vexame na Sul-Americana, eu falei, gente, o Hulk é fim de ciclo. Fim de ciclo. Aceitem, pelo amor de Deus. Aprendam com o Palmeiras, aprendam com o Flamengo. Vamos pegar exemplo positivo, exemplo de time que está ganhando, que está batendo nas cabeças. Palmeiras manda embora Dudu, o Everton, Veiga, Rocha, Mike. Enfim, lembrei de cabeças aqui agora e com certeza esqueci alguém. Rony, manda embora, ganhou tudo, foi embora.
Flamengo, Gabriel Barbosa, tchau, um abraço. Daqui a pouco tá indo aí Luiz Araújo, tchau, um abraço. Daqui a pouco tá indo Bruno Henrique, tchau, um abraço. O Galo não, o Galo é Júnior Alonso, o Galo é Alan Franco, o Galo é Hulk. Tem que permanecer, é o Bernat, porque ele fez em 2013, temos que abraçar o Bernat e tal. É isso aí, entendeu? Emoção é lá na arquibancada, razão é lá dentro do clube. E o clube não tem sido gerido de forma racional já há um bom tempo. E é por isso que Renan Lodge vem e faz essa gracinha, o Hulk vem e joga no ar muita coisa, né? E tá aí. E a gente fica aqui no meio disso tudo, ao invés de eu estar aqui comemorando a vitória com vocês, eu tô aqui metade desse vídeo falando sobre situações extracampo. E já preocupado com o que vai acontecer domingo contra o Flamengo. E preocupado pelo fato de que vão dar conta de contornar a situação? Eu acho que não. Por quê? Porque os donos não são presentes, faltam estarem mais presentes, faltam estarem no clube no dia a dia, falta comando e, principalmente, já que não querem estar presentes, é muito simples, contratem pessoas capacitadas para tomar o clube no dia a dia e não tá dando conta. É jogador treinando com o bolso para fora, é jogador fazendo gracinha quando sai aqui, né, seu Júnior Santos? É jogador entregando o gol e não tá nem aí, não pede desculpa, não tá nem aí, é como se nada tivesse acontecido. É jogador sendo expulso de forma vexatória, é jogador mandando a torcida calar a boca, é jogador em entrevista externando coisa interna do clube, né? É Hulk dando letrinha na coletiva, é Renan Lodge, é o Barba tendo que gritar para Deus e o mundo, socorro, me ajudem, né? É isso aí, gente. Infelizmente é isso aí. O atleticano não tem paz nem em vitória. Tá? Cobrir o Clube Atlético Mineiro, ser aqui, passar notícia, ficar atrás de informação, não tá fácil. Ser torcedor do Galo tá complicado, tá? Por mais que a gente já tá acostumado aí a sofrer mesmo e tal, mas uma coisa é sofrer dentro de campo, outra coisa é ver o clube bagunçado do jeito que tá. É isso que me dói. Perder faz parte, desde que eu sou atleticano, quando eu comecei a ver o Galo, eu tive tudo para poder não querer torcer pro Galo, porque eu só tomava goleada, é goleada pro rival, é goleada pra Vasco, é goleada pra tudo, e não ganhava nada, e todo ano brigando lá embaixo. Mas eu continuei, né? E você aí que tá me assistindo também, eu tenho certeza disso, né? Mas aí era campo e bola. Agora, internamente, o básico, uma gestão, isso é pedir muito? Isso é pedir muito? Então, é isso aí, meu amigo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí pelo mais um bastidor aí que, né, não seja a gente aqui falando coisas boas. Infelizmente, o Galo não tem tido pauta positiva, é só pauta negativa, né? Agenda negativa. Mas é isso. Galera, quem quiser participar do sorteio, Monetix, só clicar no link para poder ter acesso ao grupo para poder participar do sorteio, tá? E também temos notícias, vou deixar o link no comentário fixado, tá, galera? Grupo de Cartola, vem conosco. Dá moral aí para Camisa Raiz História, dá moral para Minérios Seguros, beleza? E deixa o like, inscreva no canal, galera. Eu fui e domingo é Flamengo. Ai, papai, valeu!